Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Participe de nosso programa através do e-mail pensamento@magis.com.br, pensamento@amagis.com.br. Hoje estamos falando sobre as mudanças no casamento e no divórcio, na legislação. Nossa entrevistada é a juíza Ângela de Lourdes Rodrigues, que é da 12ª Vara de Família de Belo Horizonte. Doutora Ângela, falamos então no bloco anterior sobre as medidas de desjudicialização e das relações sociais. Uma delas, já falamos sobre o casamento e agora também sobre a questão do divórcio e separação através da Lei de Separação e Divórcios Extrajudiciais de 2007. Quais foram os efeitos desta lei? Dados estatísticos, nós ainda não temos efetivamente sobre o reflexo no nosso trabalho. Mas podemos dizer que houve sim uma redução dos casais que comparecem em juízo hoje para fazer uma separação consensual. Penso que a lei caminhou muito bem, as partes não tendo filhos menores, estando certas da pretensão de não manterem mais o vínculo conjugal, é perfeitamente possível que elas mesmas resolvam qual é a pretensão delas para colocar fim àquele vínculo sem a necessidade da intervenção judicial, que ficou restrita, ficou limitada nos casos em que o casal tenha filhos menores ou filhos incapazes e naqueles casos... Ou terceiros, interesses de terceiros ou também. interesses de terceiros, bem como onde não é possível ao casal harmonizar o fim daquele relacionamento. Aí envolve partilha de bens, complica um pouco mais, né? Complica um pouco mais. O que também é necessário dizer que a partilha de bens em si, ela não inviabiliza a separação nem o divórcio. Isso pode ser discutido posteriormente em autos próprios. Muito bem, eu tenho um dado aqui do IBGE novamente, mostra que em 2007, o ano dessa nova lei, foram concedidos 152.291 divórcios em primeira instância no país. As separações judiciais foram 91.743 no mesmo ano. Agora, doutora Ângela, como é que faz? O casal, depois de chegar a esse ponto, a esse desfecho, esse acordo de que quer realmente separar, basta procurar o cartório, não precisa de advogado? É preciso o advogado. Eles vão ao cartório, acompanhados de advogado, e essa escritura é encaminhada para o registro civil para fazer a averbação. Mudança de nome, manter o nome de solteiro, de casado, como é que faz? Desse processo mesmo resolve Tudo no próprio resolve. cartório? Neste comparecimento das partes com o advogado em cartório, eles podem resolver sobre o término do relacionamento, não se discute culpa em hipótese nenhuma. Terminam o relacionamento, estabelecem sobre a existência de pensão alimentícia entre as partes, partilha de bens e o nome do cônjuge que tem alterado. Tudo fica resolvido amigavelmente, se assim for da vontade das partes. Com certeza isso traz uma redução à economia muito grande, tanto para o judiciário, que deixa de atuar nessas questões, como para o próprio casal, né? Com certeza. É preciso lembrar que um processo de separação, um processo de divórcio, ele traz um desgaste emocional muito grande para as partes. Um custo emocional enorme para as partes. Além do custo financeiro, temos que pensar no custo emocional. Se as partes não contam, se elas conseguem ajustar estas cláusulas, estabelecer dia e hora, lavrar essa escritura acompanhada de advogado e solucionar o conflito, é financeiramente mais barato e emocionalmente mais interessante. Como é que é para a juíza lidar com essa questão emocional que é sempre subjetiva no desfecho de um casamento, numa infelicidade dessa? Como é que é o relacionamento, o contato? Como é que o juiz atua nessa hora? É extremamente delicada a questão emocional da família como um todo. Nós realizamos as audiências diariamente ouvindo o casal. Em via de regra, nós ouvimos cada uma das partes, damos a oportunidade de manifestação de cada uma das partes e depois, a partir da fala, a partir daquela escuta que fizemos, nós procuramos conciliar as partes, fazemos ponderações,
às vezes percebemos que as pessoas não estão verdadeiramente seguras da decisão, não estão preparadas para a separação. Existem vários caminhos que o juiz pode propor às partes. Um tempo para uma reflexão melhor, a paralisação, a suspensão do processo com data para retomá-lo, se assim as partes desejarem, a redesignação de uma nova audiência para que as partes possam refletir melhor ou até mesmo decidir pela separação naquela oportunidade, se de todo for inviável. Mas é sempre a primeira proposta do juiz a reconciliação das partes. Aliás, doutora Ângela, existem resistências a essa facilitação do divórcio na legislação brasileira. A igreja, por exemplo, sempre se opõe a isso, né? Quem é contra diz que os casais são imaturos, uma decisão de separação tem a ver com imaturidade. Como é que a senhora avalia isso? Eu penso que a questão não está, até é possível que esteja ligada em alguns casos à imaturidade, mas penso que não é somente imaturidade. O término de um relacionamento, a pessoa está emocionalmente muito envolvida. E quando se trata de emoções, é muito difícil tomar decisões. Razão e emoção são difíceis de serem conciliadas. O que dificulta tudo isso é aquela sensação de perda que cada um tem. O relacionamento é um projeto de vida e quando ele não dá certo, cada um se sente muitas e muitas vezes frustrados e na perspectiva de culpar o outro porque não deu certo. E é isso que, na maioria das vezes, faz a relação se tornar mais conflituosa, mais emocional e menos racional. Muito bem, doutora Ângela, vou fazer um pequeno intervalo novamente. Gostaria que no próximo bloco a senhora falasse também sobre novas medidas de mudanças no divórcio e agora falam em divórcio pela internet. Eu gostaria de ouvir a opinião da senhora sobre isso. A gente volta em instantes.